Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e espero também que vocês estejam preparados para mais uma aula de literatura. Vamos começar hoje um assunto novo. Vamos começar a falar sobre uma nova escola literária que surge aí em meados do século XIX e vai ser um reflexo de uma grande transformação na sociedade. Começaremos então a falar sobre o realismo, tá? Olha a imagem aqui atrás de mim, já dá para notar a diferença, não é verdade? Nas últimas aulas, falamos sobre o romantismo, né? E vimos que o romantismo é um movimento de idealização, não é verdade? É um movimento que busca retratar como vive a burguesia, como vive a elite, né? Então, a gente tem uma idealização da sociedade, idealização de comportamentos, né? De pensamentos. E nas imagens, a gente retrata, então, essa burguesia. Mas olha só, agora, ao fundo, nós não temos mais a burguesia. O que acontece no realismo? Quais são as modificações? O que tem de diferente do romantismo? É isso que a gente vai poder entender a partir de agora. Então, vou compartilhar com vocês uma tela, tá? Para a gente poder entender o que surge a partir de meados do século XIX na Europa e quase no final do século XIX aqui no Brasil, tá bom? Então, dá uma olhadinha nesse slide que eu vou colocar para vocês. Esse cara que está aí, né, com esse monóculo, né, de uma lente, né, para um olho só. Esse aí é Eça de Queiroz. Foi um escritor português famosíssimo. Tem várias obras fantásticas, né? Felizmente aqui para os programas, né, que são exigidos aqui no Brasil, o Eça de Queiroz não entra, né? Nem para os colégios militares, nem para os vestibulares militares, nem no Enem, nem no PISME, né? O Eça de Queiroz não é cobrado, já foi várias vezes, mas agora não mais. Mas é um excelente escritor, fantástico, e ele traz exatamente essa fala aqui. Olha só como é que já começa a modificar o pensamento do romantismo para o realismo. Olha só. O que seria, então, o realismo? É a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. O realismo é a anatomia do caráter. Então, a partir dessa fala de Eça de Queiroz, a gente já pode imaginar o que vai vir no realismo, né? O realismo, então, é um movimento que não pretende mais idealizar comportamentos, não pretende mais ser o retrato de uma burguesia. Aliás, até é o retrato, né? Mas sem a idealização tão colocada no romantismo. Nós vamos perceber que nesse novo movimento não há a presença do herói. O herói não existe nesse movimento. Por quê? Porque a ideia do realismo é capturar exatamente isso aqui, ó. O que houver de mal na nossa sociedade, trazer isso à tona, né? É falar do caráter do homem. Quem o homem realmente é? Será que é aquele que foi pintado pelo romântico? Ou será que é esse que vai ser introduzido agora para a gente? O realismo foi uma reação contra o subjetivismo romântico. Então, começamos por aqui. Então, o realismo é um movimento que vai se contrapor ao romantismo. Por quê? O realismo vai entender que o romantismo é extremamente idealizado, é muito subjetivo. E o mundo, nesse momento, vivia uma grande transformação que a subjetividade, então, não caberia mais. Não representaria o homem da metade do século XIX para frente. Havia uma necessidade de modificar a arte para que pudesse, então, de fato, interpretar todas as mudanças sociais que estavam acontecendo nesse momento, tá?
Na Europa, tem início primeiramente nas artes plásticas, com a intenção de registrar o mundo como ele é e não como se imagina. Por isso, essa imagem aqui atrás, pessoal. Por isso, deixa eu aumentar ela aqui de novo. Olha só, nós temos aqui não a imagem da burguesia mais, não temos mais a imagem daquela bela dama da sociedade que está lendo um livro, mas temos agora a imagem de trabalhadores, né? Agora temos um núcleo que até então não aparecia na literatura, que é o trabalhador, o proletariado agora surge na literatura e ele se torna personagem principal desse momento literário, tá? Vou voltar aqui, então, a compartilhar com vocês a nossa tela. Então, a ideia é registrar o mundo como ele é e não como a gente imagina ou gostaria que fosse. Olha o nome do movimento, realismo. A ideia é trazer à tona a realidade, né? Algo mais claro e mais objetivo, né? Sem fugir para o subjetivismo, né? Trazer à tona o que está acontecendo. No realismo, a sociedade está no centro da obra. Não que no romantismo não estivesse, porém essa sociedade, como nós já falamos, vai cumprir alguns mandamentos institucionais, há uma valorização das instituições que determinam comportamentos sociais, como a religião, o casamento, a família. Aqui não temos mais isso. Temos a sociedade nua e crua, como ela é, as relações humanas, como elas aparecem de fato. É isso que nós vamos ver agora nesse movimento, tá? Esse movimento, ele é maravilhoso, vocês vão adorar, né? É o meu favorito, né? Então, vamos começar a fazer algumas comparações do que foi o romantismo para o realismo. Vamos lembrar aqui de algumas imagens. Olha que no romantismo, a gente tinha a imagem, né, da burguesia, da elite. Lembra que eu sempre falei isso para vocês? Romantismo é a arte da burguesia. A ideia do romantismo é representar nas artes plásticas, na literatura, essa classe que estava em ascensão, a burguesia. Então, por isso que eles passam a ser retratados. Olha aqui, né? Então, a gente tem aqui uma reunião, né, da elite, ó, um homem ao piano tocando, as mulheres ali observando, os outros cavaleiros, e olha só o lugar, né, o ambiente, o salão, olha o lustre. Aqui a gente tem a imagem, né, de uma dama da sociedade aqui no seu entretenimento. Ela está se divertindo, ela está lendo. Então, no romantismo, a gente tem várias dessas imagens de mulheres que leem, né? Claro que o romantismo foi muito importante, falamos disso também nas aulas anteriores. É a partir do romantismo que a gente tem a alfabetização da mulher, né? O incentivo à leitura feminina. Então, isso também passa a ser retratado nas artes românticas. E o que a gente já havia falado, que o romantismo não é só a dor de cotovelo, o romantismo não é só, né, o sofrimento amoroso, mas também a ideia da liberdade. Então, a gente tem aqui, ó, um famoso quadro de Delacroix, né, que é a liberdade guiando o povo, que representaria aqui a Revolução Francesa. Lembram disso lá no romantismo? Então, a gente tem toda essa idealização, essa ideia de liberdade, de igualdade, fraternidade, lemas lá do iluminismo que aparecem também no romantismo, ok? Já no realismo, o cenário modifica bastante. A ideia agora não é mais retratar a burguesia, mas sim retratar outras camadas da sociedade, né? Retratar um pouco mais da realidade.
Observem que a maneira de pintar modifica, olha só, né? Como é a imagem romântica. Olha a imagem dessa moça, olha aqui o retrato de uma camada social, que é a burguesia, né? A elite. E aqui nós temos agora o trabalhador, principalmente o trabalhador rural. Olha a imagem, a perfeição da imagem, né? Então, o realismo começa a se destacar aqui. Muda-se a técnica para que a imagem se torne mais real, mais verossímil possível, e a temática agora é outra. Não é mais o retrato da burguesia, mas sim o retrato de uma sociedade e das diferenças sociais, tá? Olha o outro slide aqui. Olha só, aqui a gente tem o pensador de Rodin, né? Que é essa ideia, né, do homem pensante, racional, não mais emotivo, né? A subjetividade agora não predomina. O que predomina é a racionalidade. Então a gente tem o homem pensante, o pensador, né? Essa imagem da razão. E aqui nós temos ao lado a pequena Pedite. Eu não sei ler esse nome aqui, tá, gente? De William Bourgeat, alguma coisa assim, né? Não sei falar o sobrenome dele. Mas olha a imagem que nos traz de uma criança, olha aqui, com os pés descalços e uma mão estendida, como se ali ela estivesse pedindo dinheiro, tá? Olha a cara, né? De alguém que não está feliz, alguém que está sendo esquecido na sociedade. Então, essas imagens começam a aparecer, né? Olha a perfeição da pintura, né? Para trazer mesmo essa ideia da realidade, do realístico, vem à tona. Então, começa a aparecer as diferenças sociais. Por isso que o romantismo não cabe mais. Nós estamos falando de uma sociedade que está em transformação. E essas diferenças começam a ficar gritantes. Por quê? Vamos entender no contexto histórico, então, tá? Antes da gente entrar, vamos falar primeiramente o que acontece aí na literatura. Na literatura, né, vai ser inaugurado o realismo através dessa obra aqui, de Gustave Flaubert, que chama Madame Bovary. Tem até o filme, pessoal, que vocês podem ver, estava na Netflix. Hoje, depois eu vou conferir e coloco lá no mural para vocês, se realmente ainda está presente o filme, para que vocês possam ver, né? Traz aqui, né, Emily Bovary, que vai ser uma mulher, que vai ser casada com um médico lá na França. Só que esse médico decide morar no interior, né, da França, então num lugar mais pobre, né? E ela tinha o desejo de ser uma mulher rica, de ostentar, né? E aí então Madame Bovary traz para gente, né, um cenário pós-casamento. Que no romantismo a gente tem até o casamento, né? A vida ali amorosa do casal vai até o casamento. A vida íntima, né? O que acontece após o casamento, o que acontece entre quatro paredes, nós não temos acessos no romantismo. A partir do realismo, isso começa a ser descrito na obra. Então, aparece para a gente o que é a vida pós-casamento. O que acontece com aquela dama que é tão perfeitinha, tão bonitinha lá no romantismo, né? Aquela leitora de histórias idealizadas. O que acontece com ela após o casamento? Quando ela casa, o que acontece? Então, o realismo traz para a gente o pós-casamento. As relações humanas, a relação entre homem e mulher, será que é aquilo mesmo que o romantismo ditava? Então, Madame Bovary, desculpa, de Flaubert, traz para a gente essa imagem, traz para a gente essa história, tá? E aí, Emily Bovary, então, né,
se casa com esse médico, vai morar numa cidadezinha do interior e ali ela fica entediada porque não tem nada para ela fazer, né? Ela então, como uma dama da sociedade, né, pertencendo à elite, né, tendo aquele que cumprir certos comportamentos, lembram lá no romantismo, aquela mulher que fica dentro de casa, que fica esperando o marido, aquela que se prepara para o casamento. Então, a Emily Bovary é essa típica mulher romântica, tá? Desses comportamentos. E aí ela se casa e se depara com a vida de casada. E aí ela percebe que ela não tem o que fazer. E aí ela entra num tédio, numa ansiedade tremenda, porque ela não tem, já não satisfaz mais a leitura. O marido trabalha o dia inteiro, fica fora, chega em casa, não dá muita atenção, não é aquele marido que ela imaginava nos livros de romantismo, né? Nas literaturas que ela lia, aquele homem que ia chegar com flores, dizer te amo todo dia, que ela é a razão da vida dela. Nada, um homem seco, um homem que só procura para o sexo, né? Isso tudo vai sendo descrito no texto. E toda aquela idealização que ela tinha de uma vida amorosa, típica dos livros românticos, se desfaz. Então, Madame Bovary se torna uma presa fácil para outros homens sedutores, né? Que começam a prometer para ela essa ideia romântica que ela esperava achar no casamento. E aí, então, Madame Bovary começa a comprar compulsivamente, olha só, né? Esse comportamento que traz uma certa patologia típica do realismo. Nós vamos ver isso, que no realismo é muito comum as patologias aparecerem. Então, você tem uma mulher extremamente ansiosa, que começa a comprar compulsivamente, ela começa a dever, porque ela compra joias, ela compra vestidos caros para ela não ter nem aonde ir, porque ela mora numa roça. Então, ela manda fazer vestidos caros, tapete, cortina, compra objetos muito caros e valiosos para botar dentro de casa, porque ela queria ser alguém, uma dama da sociedade, como aquelas mulheres que ela lia no romantismo. Então, esse comportamento da Emma Bovary é uma grande crítica a essa ideologia, ou melhor, a essa idealização do romantismo. E aí, então, por fim, ela começa a ter contato com outros homens, surge, então, o adultério feminino, olha só, né? Onde que na literatura a mulher ia descer do pedestal, ia parecer assim tão humana, né? Só no realismo. Então, aquela mulher idealizada, aquela, né, com cara de anjo, igual a gente viu no romantismo, essa mulher não cabe aqui, né? Então, ela trai o marido, ela tem amantes, ela compra compulsivamente. Madame Bovary é o exemplo, então, né, dessa crítica à idealização romântica. Vou ter que dar um spoiler aqui, né, para quem pretende ver o filme ou ler o livro, que também é muito bom. A Madame Bovary, a Emily Bovary, ela acaba morrendo no final, né? Ela fica tão perturbada, tão conturbada com a situação que ela se encontra. Olha a patologia aí, né, da ansiedade, do estresse de estar dentro de casa, que ela então morre, né? Ela acaba se matando. Ela acaba cometendo um suicídio. E isso também fica claro no filme e no livro, né? Que a morte da Madame Bovary não é uma condenação típica do romantismo, né? Ah, ela foi errada porque ela traiu o marido, então ela tem que pagar pelo erro, né? Ela é condenada à morte. Não. No caso aqui do realismo, a morte de Emma Bovary vai representar, na verdade, a morte do romantismo, a morte da idealização romântica, ok? A morte dela vai acabar representando isso. Então,
em 57, olha só, 1857 é publicada essa obra, foi um escândalo na França, né? Flaubert teve que até enfrentar processos por conta da sua obra. E aí temos no Brasil, em 1881, uma obra também que a gente vai comentar mais nas próximas aulas, mas vou falar rapidamente, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que traz um personagem totalmente antirromântico, um anti-herói, né? Não seria um anti-herói, mas a gente não considera o Brás Cubas um herói. Não é um personagem que podemos tomar como um exemplo, tá? Vai ser um personagem que vai viver às custas da família, um personagem que não trabalha, um personagem que só pensa em tirar proveito, um personagem que não consegue produzir nenhum fruto na vida, né? Vive às custas da sociedade e quer deixar seu nome na sociedade, porque ele pertence a uma família rica e que precisa aparecer na sociedade, né? Então, é uma crítica também fantástica à burguesia brasileira, à elite brasileira, né? Então, Machado de Assis traz uma obra totalmente diferente do romantismo. E aí inaugura, em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugura o realismo no Brasil. Ok? Nós vamos falar dessa obra um pouquinho mais para frente, com um pouco mais de detalhes. Eu queria aqui mostrar para vocês um pouquinho desse contexto histórico, então. Deixa eu falar e mostrar para vocês como se dá esse contexto histórico, tá? O que acontece, então, para que o romantismo perca ali a sua função, perca espaço e surja um novo movimento, né? O que acontece para que a realidade precisa ser representada de outra forma? Primeira coisa, aqui, ó, a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial está ligada diretamente ao nascimento da estética realista. Por quê? A gente vai ter uma primeira revolução que acontece lá em meados do século XVIII, e aí a gente tem um segundo momento no século XIX. No primeiro momento, a gente começa a ter, né, a manufaturação dos produtos, né, que deixam de ser manufaturados e começam a ser industrializados. Aqui a gente tem o avanço dessa indústria, tá? Por quê? A gente vai ter uma industrialização agora diferente, nós vamos ter grandes fábricas, grandes indústrias, grandes maquinários substituindo a mão de obra humana, né? Temos aí a descoberta do carvão mineral como uma fonte de energia para essas máquinas. Num futuro mais próximo, temos a descoberta da eletricidade, né, que também vai gerar um avanço muito grande. Então, agora temos construção de grandes indústrias, né? E aí precisa-se de muita mão de obra para poder trabalhar. Ao mesmo tempo que nós temos muitas máquinas, há necessidade também da mão de obra. Aqui, o que acontece nesse período? Não é mais um período escravocrata, tá? Há uma valorização da mão de obra paga. Por quê? Porque o escravo, gente, ele não consome. O escravo produz, mas ele não compra, ele não recebe, ele não tem dinheiro. Então, eu, dona de uma empresa, para que eu vou querer um escravo? Eu quero alguém que produza e depois compre esse produto que ele mesmo produziu. Olha só que loucura, né? Mas isso é o capitalismo. A gente trabalha, produz e a gente mesmo, o produto que nós produzimos, nós precisamos consumir, né? A gente precisa ir lá e comprar aquele produto, né? Então, os donos das indústrias, das fábricas, não viam a escravidão como um bom negócio. O escravo não consome, o escravo só produz. Então, não adianta eu produzir se eu tenho uma boa parcela da sociedade, né, escrava, que não vai consumir o meu produto. Eu preciso de gente para consumir,
né? Para gerar lucro, gerar dinheiro. Então, o que acontece? Eu não tenho mais o escravo, mas eu começo a ter o trabalhador. Então, eu vou explorar desse trabalhador, né? Vou colocar ele para trabalhar na minha empresa, na minha fábrica, né? 100 horas de trabalho, né? Eu tenho horário para entrar, mas não tenho horário para sair, não tenho horário para almoçar, e eu vou pagar muito, muito barato, né? Para meu lucro ser enorme. E aí, então, o que acontece? Imaginava-se que a Revolução Industrial fosse diminuir as diferenças sociais. Por quê? Se agora eu consigo produzir mais, porque eu tenho máquinas que produzem mais rápido, então se eu consigo produzir mais para vender mais, eu vou lucrar mais. Então, eu, como dona de fábrica, eu lucro mais. Então, se eu lucro mais, se eu estou ganhando dinheiro, eu posso repartir mais esse lucro. O que acontece? Não é isso na prática, não é verdade, gente? O que acontece é que eu vou explorar a minha mão de obra. Então, eu vou botar muita gente para trabalhar para mim por um preço risório, baixo. Então, eu tenho um aumento do meu capital, mas o meu trabalhador não tem. Então, a industrialização vai intensificar a desigualdade social. Por isso, ó, essas imagens. Por isso, essa imagem aqui. É esse o retrato da sociedade nesse momento, tá? Ok, gente? Tá dando para entender, né? Por que o romantismo não cabe mais? Não dá para idealizar uma sociedade que está passando fome, uma sociedade que está cheia de gente na rua pedindo dinheiro, mulheres se prostituindo para poder sustentar os filhos, né? Então não cabe mais aquela idealização romântica. Aumento do movimento operário, então a gente tem muitos trabalhadores saindo da área rural, porque as máquinas estão lá, estão ocupando o lugar daqueles trabalhadores. Essas pessoas vêm, né, para os centros urbanos. Então, a gente tem aqui uma superlotação nos centros urbanos. Então, se você tem muita gente no centro urbano, aumenta a violência, né? Aumenta a criminalidade, aumenta a pobreza, né? Então, é mais gente passando fome, é mais gente precisando, né, de moradia, de comida, de saúde. Então, esses centros urbanos, mesmo Paris, Londres, que eram grandes cidades, não davam conta dessa quantidade de pessoas que iam chegando. Então, o realismo, ele começa a retratar essas desigualdades, começa a retratar a relação humana. Por isso, aquela fala lá do Eça de Queiroz, né? É para registrar o que há de mal na nossa sociedade. É para falar de uma anatomia do caráter. Quem é o ser humano de fato, né? Então, o realismo, ele vai mostrar essas diferenças. A gente vai ver que o realismo, ele vai focar na burguesia, mas agora para promover críticas a ela. Ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Essas imagens que eu selecionei aqui para vocês é para vocês terem uma ideia dessas imagens do final aí do século XIX na Europa. Olha só, isso aqui é Londres, sempre retratada de forma cinzenta. Olha aqui a quantidade de fumaça, né, por conta do carvão mineral. A imagem das portas das fábricas sempre lotadas de pessoas para trabalhar. Então, aquele trabalhador que estava ali trabalhando, se ele não quisesse manter a sua vaga ou questionar o quanto que ele ganha, o quanto que ele trabalha, teriam outros na porta para tomar o seu lugar. E até hoje é assim, né, gente? A gente para e pensa, né? O patrão fala mesmo, fala assim, você não quer trabalhar? Tem outros lá fora querendo o seu emprego. E isso vem, ó, lá de trás, lá do século XIX. Então, olha aí, né? Essa imagem das pessoas na porta da fábrica, esperando o trabalho, esperando ser chamado. Não existia carteira de trabalho, não, gente. Não existia lei trabalhista. Então, você trabalhava naquele dia, no outro dia,
Se você não tivesse cedo lá na porta da fábrica de novo, de repente você não trabalharia, né? Olha só a situação, né? Olha aqui, outra imagem, né, das pessoas muito pobres na porta das fábricas, esperando serem chamados para trabalhar. E aqui a imagem de como essas pessoas, o proletariado, vai viver. E a gente vai ver isso no naturalismo, que é uma outra parte do realismo, um pouco mais científico. Nós vamos fazer essa divisão para vocês entenderem melhor, tá? Esses movimentos, tanto o realismo como o naturalismo, eles conviveram, eles existiram ao mesmo tempo. O naturalismo vai ser uma corrente do realismo mais científica e vai retratar de fato a vida do trabalhador e como isso influencia no seu comportamento. Aquele comportamento idealizado não cabe aqui porque existem N variantes que vão promover uma outra forma de comportamento para esse povo. A gente vai ver isso no naturalismo. Ok, meninos? E aí, no Brasil, para a gente poder encerrar, então, né, a gente vai ter o fim do segundo reinado acontecendo, então a monarquia vai acabar, temos a proclamação da república e também o fim da escravatura no Brasil, tá? Então esse é o cenário na Europa e o cenário no Brasil. Então a Europa também vive uma modificação, está vivendo uma revolução, o Brasil também vive um novo momento, um momento também de transformação, está saindo de uma monarquia para uma república, de um regime escravocrata para um regime liberal agora. Então, há toda uma transformação social que precisa ser registrada agora na arte. Então, não cabe mais a subjetividade romântica. Ok, meninos? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Deixa eu interromper aqui. Qualquer dúvida, deixem para mim lá nos comentários, né? Que eu vou responder para vocês com o maior carinho. Tá? Aguardo vocês no nosso próximo encontro para a gente falar das características desse movimento, tá? Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Bye, bye, gente!